Por hora, topologia sem pontos. Hoje o microfone está funcionando melhor. O enquadramento acho que está razoável. Então, na aula passada, eu tentei convencer vocês de que de como eram os pontos, mas só antes lembrando uma coisa, eu estava dando uma lida, assim, a princípio a gente poderia definir frame como sendo um reticulado, onde você sempre tem supremos arbitrários, e você sempre tem os ínfimos de subconjuntos finitos. Só que, se você volta na aula do German da semana passada, você vai ver que se você sempre tem os supremos, você também sempre vai ter os ínfimos. Então, por isso que ela também ela é um reticulado completo mesmo. Mas o que você quer mesmo é união arbitrária e interseção finita, igual a topologia. Então, por isso que o morfismo reflete isso. Por isso que o morfismo ele só pega supremos, ele é compatível com supremos arbitrários e ínfimos finitos. Porque ele está refletindo isso. É um acidente você ter ínfimos, ser completo por ínfimo. É acidental. Mas tá. Na aula passada, decidimos associar. Decidimos não, né? Eu decidi, foi autocrata. Decidimos associar a um frame F o conjunto ROM de F em 2 dos morfismos de frame da forma F para 2. 2 é o 0,1 com a estrutura de frame usual, se você quiser pensar assim, é isso aqui com inclusão. E a ideia é porque quando você pega pontos de verdade em espaços topológicos, os pontos induzem morfismos de frames dessa natureza. Então, quando você está num frame que não veio a princípio de uma topologia, o que você pode tentar identificar como sendo um ponto? Você pode tentar identificar como sendo pontos morfismos dessa natureza. E ver se a coisa se comporta bem. O que agora ocorre que a gente pode... Ocorre que há outros objetos que capturam bem a noção de ponto. E é tudo uma coisa, todos são muito parecidos entre si. Tipo, uma delas vai ser a que o Rodrigo falou, de você pegar o filtro dos abertos que contém o ponto, aquela coisa. Mas, então, para a gente identificar isso, para investigar isso, vamos fixar P de F em 0,1, um morfismo de frames. Então, a gente fixa um morfismo de frames, P, e aí a gente vai investigar algumas coisas. Primeiro, observa que a pré-imagem, se a gente fizer isso aqui, ó, a pré-imagem desse morfismo, a pré-imagem do zero,
é um subconjunto do frame que se comporta de maneira dual a um filtro. Só que é um filtro numa ordem. Eu acho que eu não falei de filtro em ordem para você. Você chegou a falar de filtro em ordem? Não, né? No seu seminário você não falou disso. Definiu filtro numa ordem. Não. Eu acho que tem na lista de exercícios, mas estava naqueles exercícios bons para seminário. Então, eu vou definir o que é. Que esse negócio bloqueou aqui. Então, pausa dramática. Para a gente definir essas coisas. O meu canetão azul e nada é a mesma coisa. Então, pausa dramática. Numa ordem. A definição é a que tem que ser. Isso, mas só para deixar bonitinho. Numa ordem parcial P. Aliás, o filtro, eu vou fazer igual o Samuel. Você fica incomodado, German, que eu falo ordem e eu nunca ligo se a ordem é estrita ou é ordem parcial. O Samuel, ele é pior. Porque o Samuel, ele faz assim, num possete, e aí o que é esse possete? Se, no meio da prova, isso é coisa dele, se no meio da prova, o leitor, o referi, percebeu que precisava da antissimetria, então é claro que possete era partially ordered set. Mas se não, sempre foi pré-ordem. Depende do... A sigla é a mesma para tudo. A definição é que você precisa. Num possete, eu adoro. É assim, a vida é assim. Ele tá certo. Porque filtro serve, dá para fazer numa pré-ordem. Um subconjunto F contido em P é um filtro. Se F é diferente de vazio, F é diferente de vazio, e F é fechado para cima. O que eu quero dizer com fechado para cima é o que você acha que significa. Se A pertence ao filtro e A é menor ou igual que B, então B pertence ao filtro e F ele é compatível para baixo e sempre é dirigido para baixo, ele é dirigido para baixo e colocar dirigido para baixo. Significa que se você tem A e B pertencentes a F, então existe um Czinho que pertence a F, tal que C é menor ou igual que A e B. É que quando você vai para um lugar onde você é reticulado, essa definição, como ele é fechado para cima, e se você tem um cara que é menor ou igual que os dois, você vai garantir que o ínfimo vai estar lá também. Então basta você pedir que seja fechado por interseção. Mas a definição mais geral é essa. Tá? Então, filtro é isso. O dual de filtro é ideal. O dual de filtro
é chamado de ideal. Então, o que eu quero dizer com isso? Você pega um cara que é fechado para baixo e que sempre que você pega duas coisas no ideal, tem alguém acima desses dois que está no ideal. Ele é dirigido. Dirigido dentro do coisa. Oi? Isso, exatamente. Então, a pré-imagem, ela se comporta de maneira de um filtro, então essa pré-imagem ela vai ser um ideal aqui dentro, mas não só isso. Então, cadê? Então, vamos checar. Se você pega um azinho que pertence a P-1 de 0 e você pega um Bzinho que é menor ou igual que A, porque tem que ser fechado, o filtro é fechado para cima, o ideal tem que ser fechado para baixo. Então você tem, por um lado, P de A é 0, porque está aqui. Por outro lado, você tem P de B menor ou igual que P de A. Acabou. Porque esse aqui já é o menor elemento do seu negócio. Agora, se você tem A e B pertencentes à pré-imagem do 0, então você tem P de A igual a P de B igual a 0. Logo, quando você faz P do supremo de A e B, como distribui, vai ser P de A, P de B, só que isso aqui é 0 supremo 0, isso é 0. Portanto, você encontrou alguém que pertence à pré-imagem do 0, que está acima dos dois. Então é um ideal. Que legal, é um ideal. Mas não é só isso. Esse ideal, coloca assim, este ideal, ele é primo, eu vou explicar o que é primo, e principal. Então, o que eu quero dizer com isso? Aquela velha ladainha, interseção de filtro é filtro, interseção de ideal é ideal, pipi. Então, você consegue... eu acho que eu joguei meu copo fora. Mas tem dois aqui. Agora eu não vou jogar esse. Então você consegue, você tem como fazer a noção de ideal gerado. Um ideal é principal quando ele é gerado por um conjunto que só tem um elemento. Ele vai ser primo. Que parece que pega fixamente qualquer e pega todo mundo que está maior que ele. Isso. Vai ser, nesse caso vai ser exatamente isso.
Assim como no filtro você fechava para cima, aqui você fecha para baixo. Você tem uma coisa que você quer gerar o filtro, você pega todo mundo que está acima daquelas coisas. O ideal, você pega todo mundo que está para baixo. Aqui no caso, o que acontece? Vamos chamar, só para facilitar a anotação um pouco, que é mó chato ficar escrevendo esse negócio aqui toda hora. Vamos fazer assim, chamando esse negócio assim. Existe um elemento E de P, que é essencialmente o supremo do I. Porque a gente está num reticulado completo. Então eu posso pegar, eu tenho direito a pegar supremos arbitrários. Deixa eu fazer esse V um pouco maior, assim. V de... Supremo de... Afirmação. Esse elemento pertence a I. Porque em algum momento a gente tinha que usar isso. A gente usou pouco que é morfismo. A gente usou, para usar aqui, morfismo, a gente usou o crescente aqui e usou só que distribui para união finita, para joins finitos. Mas veja, se você fizer P desse negócio, P de EP, o EP você definiu como sendo o supremo de uma coisa. Então, P do supremo dessa família. Mas distribui. Então, esse aqui vai ser o supremo dos P's de Izinho com I pertencente a Izão. Só que todo Izinho que pertence a Izão é justamente tal que o P dele é zero. Então, isso aqui é simplesmente supremo do zero, que é zero. Então, de fato, o EP é uma coisa que, quando você aplica o P nele, dá zero. Só que com isso, acontece uma coisa engraçada. Que acontece isso aqui, ó. Logo, o I acaba sendo o conjunto de todas as coisas que moram no frame e que são menores que esse EP. Porque se X pertence a I, então você tem naturalmente X menor ou igual que o EP, já que você está pegando esse EP como sendo o supremo do I, então essa inclusão ela é trivial. E a outra também, por causa dessa observação. Enquanto que se A é menor ou igual que esse ponto, que esse elemento, então quando você faz o P do A, isso é menor ou igual que o P do EP. Só que o P do EP é zero. Portanto, A pertence a I. Então é nesse sentido que ele é o ideal principal. Ele é todo mundo menor ou igual que um certo elemento. E ele é primo. Em que sentido? Ele é primo quando você trata a interseção como sendo multiplicação. Então, ele é primo no seguinte sentido. Se você pega o I, ele certamente ele é diferente do...
Ah, eu esqueci de falar aqui que a gente está pegando frames que são... Eu devia ter falado isso no começo. Os frames são não triviais. Então, no frame, o 0 é diferente do 1. Porque se tem o frame trivial, onde 0 é igual a 1, só tem um elemento. Mas pra gente, a gente está supondo aqui que o 0 do frame é diferente do 1 do frame. Porque eu quero que tenha ideais primos, né? Para falar disso. Eu estou supondo isso. Então, como o 0 é diferente do 1, então, em particular, pelo menos o 1, quando você faz a pré-imagem, o 1 não está aqui. Porque o 1 do frame vai no 1 do outro frame. Então, não tem como isso aqui ser todo mundo. Pré-imagem do 0. Então, por que eu falo isso? Porque primo tem que ser próprio, né? Em álgebra. Ideal primo é próprio e se você pega se AB pertence a I, então um dos dois pertence. Né? Por quê? Isso aqui está te dizendo que o P de AB é 0. Mas você tem P... Isso aqui é igual a isso. Isso aqui sendo 0. Isso te garante que ou esse é 0 ou esse é 0. Porque se os dois fossem 1, daria 1 aqui. Porque a única alternativa a 0 aqui é 1. Então você obrigatoriamente tem isso. Tudo bem? Agora um exercício. Esse é um que vai para a lista. Se I contido em F é ideal primo principal, não esse ideal, vou usar outra letra, J é primo e principal, então a função característica de J, do complementar de J, então é aquela que dá 0 no J e dá 1 no complementar dele. Essa função aqui, para a surpresa de ninguém, deixa eu dizer aqui certinho o que ela faz. Ela vai em 0 se x pertence a J, ela vai em 1 se x não pertence a J. Essa função é um morfismo de frames. Então, morfismos induzem ideais, ideais induzem morfismos. E se você tiver com muita paciência, mostra que essa correspondência é uma abjeção. É uma abjeção. Você pegar um morfismo de frames e induzir esse ideal, aí você pega um morfismo que esse ideal induz, você vai voltar para o mesmo morfismo. E reciprocamente, se você começa com o ideal, induz o morfismo, depois pega o ideal induzido por esse morfismo, você voltou para o ideal que você tinha. Então,
no futuro, uma alternativa para definir o que vai ser ponto num frame são os ideais primos principais. Se você quiser definir assim. Eu, particularmente, o argumento que eu vou fazer depois, a demonstração fica tão bonitinha quando o ponto é morfismo, ela fica... Sim, são equivalentes, mas aqui fica muito mais fácil de ver algumas coisas. Isso, você pode usar qualquer uma. Aí vai do gosto do freguês. Tipo, um exercício legal é pegar uma construção e adaptar ela para uma outra linguagem, uma outra noção de ponto. As traduções vão ficando meio... Não tem muita alternativa do que fazer. Mas tudo bem? Esse um? Tá. Agora, morfismo de frame é um, ideal primo é outro. Falta duas. Tem uma que está escondida aqui. Esse elemento aqui, ele tem a propriedade do que a gente vai dizer que é um elemento irredutível, um elemento primo. Ele tem a propriedade, mas por enquanto esse cara está aí de acidente. Por enquanto ele está aí como acidente. Tá. Ok. O 2. No 2, eu vou, em vez de sair de um morfismo de frames, eu vou começar considerando um ideal. Então, ou não. Vou fazer as duas coisas. Tá, de volta, melhor fazer as duas coisas, que fica tudo amarrado. De volta ao morfismo P. Aqui a gente tinha considerado a pré-imagem do 0. Vamos considerar a pré-imagem do 1. A gente pode considerar, eu vou chamar de F, não acidentalmente, mas se a gente chamar de F a pré-imagem do 1, que em particular é o frame menos a pré-imagem do 0, então isso aqui já está dizendo no futuro, está te dando a dica de como que você sai de um ideal para um filtro. Você pega o complementar do ideal e vai ter um filtro. Tá? Mas se você tiver, em vez de um ideal, se tiver um morfismo, você pega a pré-imagem do 1 em vez do 0. Hã? Isso. Então, se eu fizer isso aqui, este animal é um filtro em F, no sentido de que ele tem essas propriedades aqui. Eu faço? Não, né? Só pode ficar como exercício, né? Que vai ser um filtro. A mesma coisa que a gente fez para mostrar que era ideal, agora a gente faz para mostrar que é filtro. Então, é um filtro em F. Exercício. Só que ele é mais do que isso. Mas não só isso. Esse F é um filtro completamente primo. Eu não sei o quão standard é essa terminologia, porque eu não tenho certeza se eu tirei isso. Essa parte do texto tem um livro muito bom de topologia sem pontos, que essas coisas estão feitas lá, mas acreditem ou não, eu acho que eu peguei isso da Wikipedia e fui repaginando e corrigindo uns erros, porque lá tá bem legal.
Essa construção meio que eu tirei de lá, esse negócio lá. Eu só deixei ela um pouco mais afetada, mas isso está tudo lá. Mas eu não tenho certeza se essa terminologia do completamente primo eu tirei da Wikipedia ou do livro. Mas vai dar para entender o que isso significa quando eu escrever. Então, isto é, para qualquer, e aí aqui é a diferença, para qualquer A contido no frame. Aliás, eu sei que filtro começa com F, só que a gente está num frame que também está sendo denotado por F. É um outro F, mas só para ficar menos cacofônico, vou chamar o filtro de G. Só, evitar o excesso de Fs. Para qualquer A contido no frame, tal que o supremo do A pertença ao filtro, existe Azinho que pertence ao A, interseção com o filtro. Aqui, compare com a condição de ultrafiltro. Vocês lembram que na condição de ultrafiltro tinha um negócio assim: se A união B pertence ao ultrafiltro, então um dos dois pertence. Tinha essa condição. Isso aqui é um negócio bem mais exigente. É um negócio bem mais pesado. Eu não estou pedindo só que união finita que tá, tem alguém que tá. Não, eu estou pedindo que união qualquer que tá, também tá. É bem mais pesado. Você está num conjunto qualquer, você quer pegar... É mais forte que o ultrafiltro. Ok. Nem todo ultrafiltro é isso, mas isso sempre vai ser. Mas é que esse negócio aqui, se você pega um ultrafiltro principal, ele tem isso. Porque tá no ultrafiltro principal sempre tem um pontinho, mas se uma união de coisas tem um pontinho, então porque esse pontinho tem alguma das coisas que foram unidas. Então é forte nesse ponto. E claro, aqui a gente não vai criar matéria, né? Se o ar é vazio, não vai de repente ter uma coisa que pertence a ele. Mas se pega um cara não vazio, isso acontece. Por quê? Você pega um A contido em F, A diferente de vazio. Se o A não intercepta o seu filtro, se ele não intercepta, então é porque esse A está contido no complementar do filtro. Só que o complementar do filtro, desse filtro específico, é pré-imagem do zero. Então eu estou dizendo que todo mundo aqui está dando, quando eu aplico o P nele, dá zero. Mas em particular, quando você fizer P do supremo do A, isso aqui vai ser o supremo dos seus Azinhos,
Só que isso está dando sempre zero. Isso aqui deu zero. Hã? Existe um elemento de G que vai para zero? Não. Não, porque Eu tô fazendo. A ideia, tipo, que o que a gente está fazendo aqui, mostrando que isso aqui não pertence a G. Então, se você pegou uma família que não existe um Azinho que intercepta, que está no A e no filtro, então é porque o supremo dela também não estava no filtro. Porque se tiver, alguém vai ter que estar. por isso que completamente primo. Isso. Ultimate primo, primo pra caralho, alguma coisa assim. Talvez chamar em vez de primo de tio, não sei qual que é. Primo de segundo grau, não sei. Irmão, não sei. Que é quase irmão, mas é um negócio forte. Tá? Mas então, perdão. Esse filtro, se você tem um morfismo, você consegue um filtro próprio que tem essa propriedade. Tudo bem? Exercício. Exercício. Mostre que se H contido diferente de F é um filtro completamente primo, então, quando você fizer a função característica desse filtro do frame em 0,1, isso é um morfismo de frames. Agora você não precisa tomar o complementar na hora de tomar o... Você quer que dê 1 quando pertence ao filtro. Antes você tinha um ideal, você quer que dê 0. Por isso que eu tomei o complementar. Mas essa é, então, a questão no futuro. Se vocês quiserem, vocês podem dizer o que é um ponto num frame. É qualquer filtro completamente primo desse frame. Outro bicho que você pode xingar de ponto. Tudo bem? Vamos para o último agora. Terceiro. Eu falei que era 4, mas a gente começou do 0, né? Então, o elemento que a gente tinha chamado de EP, que a gente tinha definido como sendo o supremo da pré-imagem do 0, tem uma propriedade peculiar. Que é essa aqui. Primeiro, ele não é o máximo. Ele não é o 1 do seu frame. Primeiro é isso. Ele não é o 1. Porque a gente está na situação, de novo, frame não trivial. Importante. Mas não só isso. Se você pegar A, B pertencentes ao frame, tais que a interseção é menor ou igual que esse EP, então é porque uma dessas coisas
é menor ou igual. Tá, então, você está com... Pensa assim, se a interseção de duas coisas está contida nesse cara, então é porque um desses dois animais está contido, já estava contido nele. Agora, para dar um pouco mais de intuição na coisa, que foi como esse tipo de animal apareceu para mim. Ó, pensa assim. A ideia é que esse morfismo B era uma coisa que estava saindo. Moralmente, ele está saindo de uma topologia, indo em 0, 1, e está dando 0 se o aberto que eu pego tem um ponto, está dando 1 se o aberto que eu peguei tem um ponto, e dá 0 se o aberto não tem. Agora, quando eu estou fazendo isso, imagina que eu não estou mais na topologia, vai ficar mais legal. Imagina que a topologia é discreta, eu estou fazendo em todos os subconjuntos, beleza? Quando eu faço isso, eu estou pegando todos os subconjuntos que não tem o ponto. Quem mora na pré-imagem? São subconjuntos que dá 0. Então, são subconjuntos que não tem o ponto. Quando eu tomo o supremo desses subconjuntos, vai ter, de fato, um maior elemento na família dos subconjuntos que não tem o ponto, que é o complementar daquele ponto. Então, isso aqui é como se fosse o complementar, é uma coisa que é como se fosse o complementar de um ponto. EP não é o maior elemento, ele não é o máximo. Não. Vou colocar... Eu vou colocar diferente do máximo, pronto. Fica mais... Não, mas... Tá. Então, no fundo, isso aqui é como se fosse o complementar do pontinho. Aí, o que isso aqui está falando? Se você tem uma interseção de dois conjuntos que está contido no complementar de um ponto, então, necessariamente, um desses conjuntos que está interceptando não tem o ponto. Ainda está contido no complementar do ponto. Isso, exatamente. Então, isso é um jeito muito rebuscado de você falar de complementar de ponto. Tá? Mas isso aqui vai valer, isso aqui que de fato vai acontecer isso, é aquela coisa. Se você tem de fato isso aqui acontecendo, então quando você faz o P de AB, isso aqui é menor ou igual que o P do EP, só que o P do EP é 0. E por outro lado, isso aqui é o P do A, interseção P do B. Se os dois fossem 1, isso aqui daria treta, porque 1 não é menor ou igual que 0. Logo, ou você tem P de A igual a 0, ou P de B igual a 0. Mas isso aqui te diz que o A pertence à pré-imagem do 0. E isso, enquanto esse diz que o B pertence à pré-imagem do 0. E claro, se o A está nisso aqui, então, como o E é o supremo dessas coisas, o A é menor ou igual que o EP. Tá? Então, terminologia. EP é dito um elemento primo. Ou se você for muito gostar de escrever palavras difíceis, você coloca que ele é
cunha irredutível, ou mit irredutível, é irredutível para mit. É como se você... Eu penso nisso quase como se fosse uma igualdade. É quase a definição de primo mesmo, só que você está trocando igualdade por desigualdade. Tudo bem? Então, exercício. Agora eu vou fazer um caminho mais indireto, já que a gente está com várias equivalências. Exercício. Mostre que se E pertencente a F menos é tal, é primo. Então, quando eu digo que é primo, eu já estou com essas condições todas. Ele não é o máximo e satisfaz isso. É primo, então, quando você define I de E como sendo o conjunto dos A's que pertencem a F, tais que A é menor ou igual que E, isso é ideal principal primo. Ele já é principal por construção, você só tem que mostrar que é primo. E meio que eu acho que dá para perceber que, por exemplo, se você pega um ideal que é principal e primo, o elemento que o gera vai ser um elemento primo. Então, de novo, você tem uma objeção aí. Então, ideais primos, enfim, morfismos, daqui para cá, ideais principais primos, filtros completamente primos, e elementos primos, são candidatos, elementos primos, são candidatos naturais ao papel, para o papel, de pontos do frame. E eu vou tentar convencer vocês de que esse aqui é o melhor deles. Tá? Agora que a gente tem mais assim, se porventura um dos exercícios da lista vai ser, faça as construções que a gente vai fazer aqui. É melhor no sentido que não presta. É mais isso. É equivalente, não tem como ser melhor num sentido lógico, mas num sentido estético, é muito natural. Tá? Então, um dos exercícios que vai ter lá vai ser tipo, pega as demonstrações que a gente vai fazer aqui agora e traduz para alguma outra forma que você quiser. Hã? Tipo, de um... Isso, por isso. Mas, tipo, não ironicamente, fica bem legal algumas coisas. Então, vou colocar assim, definição para um frame
Tá, essas correspondências todas eu peço que o frame seja não trivial, de fato. Então, definição para um frame F, vamos chamar assim, spec de F vai ser o ROM de F em 01. Então, os pontos vão ser isso aqui. E tá vendo? Mas quando escrever spec de F, a gente vai estar considerando com a seguinte topologia. Com a seguinte topologia. Um subconjunto O contido no espectro de F é aberto, C e somente C, existe A pertencente ao frame, tal que O é igual a sigma de A, onde sigma de A é o conjunto dos pontos do espectro que acreditam que são pontos do A. Em outras palavras, esses animais dessa forma aqui são os seus abertos. Não é nem que é aberto básico, são os abertos. Lema. Esta porra é uma topologia. Então, vou colocar assim, que notação usei? Eu usei T. T de F, como a família dos sigmas As com A pertencente a F, é a topologia no espectro, de fato. Então vamos ver que isso é de fato uma topologia e é de boa. A gente tem que mostrar os axiominhas de topologia clássicos, então. A gente quer que algum desses caras seja o vazio. Então, se você pegar o sigma do 0, vai ser o conjunto de todos os P's que pertencem ao espectro de F, tais que P de 0 é 1. 0, só para deixar claro aqui, é o 0 do filtro, é o 0 do frame. Então aqui 0 do frame e aqui é o 1 da onde está caindo. Só que o P de 0 é sempre 0, nunca é 1. Então isso aqui é vazio. Então ótimo, o vazio é aberto. Deu certo. Agora, se você fizer o do 1, nos casos, todos os pontos que acreditam que o 1 está nele, o 1 vai no 1. Então isso aqui dá o próprio espectro de F. Ótimo. Então, vazio é aberto, espectro é aberto. Show de bola. Agora, se você pega Azinho e Bzinho pertencentes ao frame, você quer ver o que é, você quer mostrar que isso aqui vai ser um sigma de alguma coisa. Tenho quase certeza que vai ser isso aqui. Quase certeza. Vamos ver. Eu não sei. Então,
Um P pertence a isso, C e somente C, quando eu faço P de A é 1 e P de B também é 1. Um aqui, então, se eu fizer P de A e B, como isso aqui distribui, dá 1, então de fato o P está aqui. Então, se alguém está aqui, então está aqui. Agora, se o P de A e B é 1, então eu estou com essa situação e de fato, se um deles fosse 0, a interseção, o MIT era 0, porque é o ínfimo, né? Então, isso aqui não ia distribuir. Então, para isso aqui ser 1 é porque esses dois são 1. Se esses dois são 1, então é fechado por interseção. Finalmente eu tenho sigma. Nesse caso, a topologia que é fechada por interseção arbitrária. Não. O morfismo teria que preservar interseções arbitrárias. Exato, o morfismo não necessariamente. Se você pegar eventualmente algum ponto que preserva, ele vai ser um ponto que vai ser um P ponto, talvez. Vai ser um ponto estranho no espaço topológico que você construiu. Um ponto que se comporta muito bem, os abertos dele são bem fechadinhos para outras interseções, mas em geral os morfismos são só para interseção finita. Aí que tá. Por isso que é o poder de escolher o morfismo que a gente estava conversando outro dia. Nem achava que dava tanta afetação, mas afeta muito as suas considerações. Mas aqui, perdão, se você tem as Jotas aqui, eu imagino que você já não tem muito o que pensar, né? Vai ser isso aqui. A união arbitrária vai ser esse negócio porque se um P pertence a essa união, então é porque existe um J tal que o P pertence ao sigma do AJ. Mas isso aqui diz para mim que quando eu faço P do AJ, isso aqui está dando 1. Só que se o P do AJ é 1, então, como o AJ é menor ou igual que o supremo de todos os AJs, então o P desse cara só pode ser 1, porque já deu 1 aqui. Então P da união de todos é 1, então P pertence a essa coisa. Agora, analogamente, se P do supremo dos AJs é 1, então justamente como distribui, então como você tem P dessas coisas como sendo isso aqui, não pode ser o caso de que todos dão 0, que de novo, aqui a opção é 0 ou 1. Se todos dessem 0, isso aqui teria que dar 0. Mas então, como isso dá 1, então algum deles segue que algum deles é tal que P do AJ é 1. E, portanto, essa coisa é uma topologia. Tá?
Horas, 12:10. Eu vou encerrar a aula mostrando que a gente conseguiu um funtor. E aí na próxima aula eu mostro que esse funtor tem uma disjunção dual. E aí acabou. Realmente eu não consegui fazer tudo nessa aula, mas tudo bem. Quarta a gente acaba. Tudo bem? Eu ia perguntar alguma coisa? Não. Então, o triste de estudar essas coisas é que eu gosto muito de point set topology, eu gosto de pontos, mas isso aqui faz eu ver que, cara, pontos são uma merda. Teorema. A correspondência frames para espaços topológicos. Que associa um frame ao seu espectro é funtorial. Eu não disse o que ela faz com as setas, porque justamente por que eu gosto desse jeito? Porque é lindo de você ver o que faz com as setas. Tipo, ó. Então, prova. A gente tem... deixa eu dizer que é funtorial e contravariante. Mas a própria ideia de você ver o diagrama, você vê que não tem como não ser contravariante. Ó. Tenho aqui um frame, tenho um morfismo de frames, H, tenho aqui um outro frame, certo? Aqui, esse animal está sendo mandado para o espectro. O espectro nada mais é do que o ROM de F para 0,1. Aqui está indo para o espectro de G, que nada mais é do que o ROM de G para 0,1. E aí agora eu quero uma seta que sai desse espaço de morfismos para outro espaço de morfismos, que manda manda os pontos aqui nos pontos aqui. Mas veja, o que é um ponto daqui? Um ponto daqui é uma porra de um ponto assim, ó. G isso é um ponto, é um morfismo, que sai do G e vai para o 0,1. Quero associar a este ponto um ponto do espectro do F, ou seja, uma coisa que sai do F e vai para o 0,1. E eu tenho uma coisa que sai do F e vai para o G. Eu componho. É composição, tipo, o que essa coisa faz? Ela sai daqui para cá. Você simplesmente pega o H e compõe. Isso te dá a correspondência de pontos. Eu acho isso maravilhoso demais, velho. Tipo, pronto, aqui, acabou. Você não queria um ponto aqui? Pronto, compõe. Tem um ponto. Velho, vai se ferrar quem teve essa ideia. Puta que pariu. Muito bonito. Porque agora foi, ó, tipo... Essa mesmo, que é tipo, muito escritor, surge de composição, né?
Isso, é um negócio completamente natural. Ele é você compor no comecinho. Então, é isso aqui. Composta com H. Pronto. É compor com H. Vai ser funtor? Porque sim, tipo, se eu tenho agora um outro... Eu tenho um G'. Aí aqui eu tenho um H'. Então, daqui... Pera, eu tenho esse ponto... Tá. H', G', espectro de G', ROM de G' em 01. Então, aqui pega as coisas e compõe com H', aqui pega as coisas e compõe com H. Se você, em vez disso, você compõe com H' bola H, é a mesma coisa que você ter composto duas vezes, tipo, é funtorial por causa dos quadrados serem, tipo, é feito para isso. Então, por isso que eu gosto dessa construção de pontos, que fica muito fácil você ver como que você faz esse funtor, porque fica um diagrama te mostrando como vai ser a correspondência. Nos outros é um pouco mais... Você precisa ter um pouco mais de insight da coisa. Isso aí seria direto do lema de Oneida. Tem cara de lema de Oneida isso aí. Aquele fedorzinho assim. Isso. Agora, claro, tem o problema de que se a gente chamar essa correspondência de... vamos chamar essa correspondência de SP de H, spec de H? Não, spec de H. Tem o problema de ver por que ela é contínua. Por que spec de H é contínuo? Porque precisa ser, é uma correspondência. Mas por que ela é contínua? Então, spec de H que sai do spec de G e vai no spec de F, ela é contínua. Eu fiz uma de Frames, exatamente. Vai valer essa identidade aqui, ó. Contínua. Exatamente. Se você fizer isso aqui, ó. Se você fizer isso aqui, eu vou colocar esse F para dizer que é o sigma no F, tá? Se fizer isso aqui, isso dá exatamente isso aqui. Então, a pré-imagem de um aberto dá exatamente, é só uma continha, uma musculação para ver isso aqui. Então, ela manda abertos dessa forma e abertos dessa forma, trivialmente. E é isso. Mostrou aqui, tipo, um diagrama e pronto, é contínuo. E aí, o que porque ele inverte. Mas aí acontecem umas coisas interessantes, por exemplo. Se você quer, às vezes, estudar como que funciona... O que é, por exemplo, o produto de dois frames? O produto de dois frames se comporta
muito parecido com a união disjunta de espaço topológico. Produto vira coproduto. União disjunta, né? Agora, se você quer aqui ver como que funciona o coproduto de frames, o coproduto de frames é horrível, porque ele corresponde ao produto de espaços topológicos. E se você ver o que é o produto de espaços topológicos, não é só os retângulos. Você tem que fazer umas uniões desses retângulos também. Então aqui coproduto é bem ruim. Tipo produto aqui não é completamente trivial. Não é trivial como uma união disjunta. Sim, está bem controlado. Aqui você também tem, mas as construções aqui são um pouco... elas sempre dualizam. Ela sempre inverte as coisas que você quer fazer. Aí o que falta para a gente acabar a matéria? Oi? Como você vai de top para frame? De top para frame a gente já viu. Você pega um espaço topológico e associa a topologia. Agora o que a gente vai ver é o que existe de fato nessas duas correspondências, porque uma não é inversa da outra, mas elas têm uma relação. E aí a gente vai entender que relação é essa na próxima aula. No fundo, secretamente, esse sigma é uma transformação natural. Ele vai funcionar como uma transformação natural. Tanto que a notação dele já faz pensar numa função. A correspondência que pega ponto e associa morfismo a um ponto em espaço topológico e associa a ele o morfismo induzido nos frames também está fazendo o outro processo. A gente vai ver que essas coisas fazem esses animais conversar. E aí, quando que você vai ter uma equivalência entre essas categorias? Vai ser quando você restringir aqui aos espaços ditos sóbrios, e quando aqui você restringir aos frames chamados de frames espaciais. Os frames espaciais são os frames que vêm de uma topologia. E os espaços sóbrios são aqueles que, quando você empurra o frame e volta, o espaço induzido, o espectro é o meu morfo, ele é o meu morfo ao espectro da sua topologia. Você tem tem uma disjunção dual entre esses dois. Mas quando você restringe a esses casos, você ganha uma equivalência entre as categorias. Vou para frente. Daí eu uso o spec. Isso. Tem uma topologia do X. Isso. Que é a relação desses dois tipos de topologia? Origem para mim, o spec. Você já vai dizer que uma topologia está funcionando na outra, alguma relação. Você tem, você não tem uma relação perfeita, porque, por exemplo, não, porque você pode perder pontos. Se tem um espaço topológico que não é muito bom, quando você vai para topologia, a topologia não consegue identificar todos os pontos dele. Não, você vai para um outro conjunto. Você pode ir para outro conjunto. Isso. Isso. Ela limpa isso. Isso. Você vai para um espaço onde você tem um espaço de todos os pontos que são identificáveis pela topologia. Isso. Aí quando você volta para o espaço do espectro, você pode ter um espaço um pouco diferente. Tem alguma relação que a disjunção vai dizer, mas não é uma relação tão concreta, tipo inclusão. Não, é no espectro. Isso. Quando o seu espaço é sóbrio, a gente vai ver várias definições do que é sóbrio. Quando o seu espaço é sóbrio, a sua topologia consegue identificar bem os pontos, você vai para o frame,
o frame vai para o espectro, e esse espectro é o meu morfo espaço original. Aí, ou seja, nada, você não ganhou nada, você não perdeu nada, você só reescreveu as coisas. Da mesma forma, quando o seu frame ele é espacial, você cria um espaço de pontos. Esse espaço de pontos tem uma topologia, essa topologia é isomorfa original. E agora, a ideia seria trabalhar convergência em frames. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Mas